Olá, people. Vamos aqui para nosso primeiro encontro, por assim dizer, né? Já que eu sou obrigado a apresentar aquele maldito plano de ensino na primeira aula. Primeira aula que não é de fato nossa primeira aula, já que temos aí um sábado letivo no dia 15. Lembrando que o dia 15, os dias 14 e 15 foram contabilizados naquela palestra de abertura da sexta-feira. Portanto, quem não preencheu o formulário vai ganhar falta no dia 15. São dois horários perdidos, tá? E não vai aparecer aí no SIGA atividade para essa presença, por assim dizer, para essas aulas. Daqui a pouco eu volto lá, se alguém não entendeu, vocês vão entender. Enfim, como eu falei, eu sou obrigado a apresentar o plano de ensino. Vamos lá. Aí no Moodle, que quando vocês estiverem abrindo já vai ter bem mais vídeos. Eu estou colocando vídeos de outros professores, aulas supostamente melhores, né? Gente que fez exatamente, especificamente. Se vocês não gostarem, eu começo a gravar os vídeos, até porque eu vou ter que regravar um monte de vídeo ruim do ano passado mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho que vocês vão gostar mais desses vídeos que já estão no YouTube aí. Vai ter mais um monte de vídeo e mais algumas informações aqui. Entre elas, esse infeliz que é o plano de ensino. Se preocupe não que esse vídeo vai ser bem rapidinho. Vocês já me conhecem, já sabem como é que funciona o esquema, não tem porque a gente perder muito tempo aqui. Ó. Esse plano de ensino que vocês talvez estranhem um pouco é uma versão editável que eu faço, tá? E eu coloco em formato PDF, ele fica melhor do que o PDF impresso pelo SIGA. No SIGA fica tudo muito condensado, muito bagunçado, então esse aqui fica um pouquinho melhor. Possivelmente, segunda-feira ainda não estará completo. E deve estar sim. Deve estar sim. Eu acho que eu modifiquei algumas coisas aqui no plano de ensino, nessa versão editável, e não devo ter modificado ainda no SIGA, mas tá, o plano de ensino já está no SIGA. Então, de certa forma, vocês já têm, se vocês entrarem pelo próprio SIGA, devem ter as informações lá no SIGA. Mas como está tudo sempre mudando, possivelmente o cronograma não tinha, na época que eu fiz o plano de ensino antecipadamente, não tinha essa maldita cerimônia contando pro sábado também. Então era outra aula. O que eu fiz? Coloquei a cerimônia, já adaptei e tirei uma aula interdisciplinar com planilhas que tinha aqui no meio. Até porque o pessoal que está aí só para fazer o primeiro trimestre, essa parte ficou faltando do ano passado de medidas de tendência central de dispersão, não deve se interessar muito por isso. Então, sem mais delongas, está explicado por que está essa versão aqui, é só para ficar mais organizado, tá? A identificação aí da turma, vocês têm, quem é esse infeliz aqui, ok? Para multimídia, são 4 períodos por semana, vocês têm uma carga horária de 133 horas, é uma das disciplinas mais altas que tem aí. O objetivo geral do curso está no PPC, está em toda a disciplina que vocês pegam. E aqui o objetivo do componente curricular, que não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar no ano. Mas eu sou orientado a escrever o que está no PPC e o PPC vigente, embora esteja completamente equivocado, diz que é isso aí. Daqui a pouco a gente volta lá para falar dos assuntos mesmo e explico. Bom, de qualquer forma, esse assunto que está aqui, não se preocupem, vocês já viram isso. Isso aqui não está fazendo muito sentido. Então, no cronograma, tem outros assuntos. Aí a gente vem aqui e coloca na observação, aí justifica por que o assunto é diferente, tá? Enfim. Tá aí, tá explicado, tá justificado, é para acompanhar o livro didático, é para atender os assuntos que vocês de fato precisam. Então agora vamos para o que realmente interessa, a metodologia. Vocês sabem que as aulas continuam no formato remoto. Minhas aulas são assíncronas e a menos que alguma coisa me obrigue, não haverá necessidade de fazermos aulas síncronas. Não significa que eu não esteja disposto a fazer aulas síncronas caso vocês queiram ou principalmente caso vocês queiram horário de atendimento. De qualquer forma, se a gente precisar ou se vocês quiserem atendimento mais focado, né, um atendimento mais detalhado em exercícios, está aqui um link para para uma videoconferência no Meet. . Como vocês veem, está funcionando, que é um absurdo, uma beleza.
Se vocês estão assistindo esse vídeo, muito, mas muito provavelmente vocês conseguiram acessar a disciplina. Como eu já disse, não são marinheiros de primeira viagem, acessaram a disciplina, usaram aí a chave de segurança. Dessa vez eu não vou ficar correndo atrás de ninguém para cadastrar, tá? Essa frescura aí, as aulas são gravadas, disponibilizadas no Moodle. Também vou usar apostilas, vou usar vídeos da internet ou que eu mesmo vou gravar. A fixação de conteúdo é por listas de exercício, faremos vários exercícios avaliativos, tá? E os instrumentos são essa frescura toda aí. Eu vou usar uma lousa digital, vou usar vídeos, apostilhas, listas e possivelmente até planilhas eletrônicas. Lembrando que nesse formato remoto a coisa não corre tão assim, então o negócio não está funcionando muito direito, alguns conteúdos acabam não valendo nem a pena serem repassados dessa forma, mas enfim. A princípio, vamos tentar trabalhar aí com algumas planilhas eletrônicas e algumas revisões de vestibulares e Enem. Critérios de avaliação, acho que você já me conhece mais do que o suficiente. Gostaria de salientar essa questão aqui da frequência. Eu não vou perdoar. Vocês já sabem, se chegar a um determinado ponto que a frequência, o limite de faltas foi atingido, vocês estão eliminados da disciplina, provavelmente não vão ter nem muito que se preocupar, né? Chegou lá no limite, opa, já está reprovado por falta, eu mesmo excluo vocês. E se eu esquecer de excluir, chegar lá no final, vou contabilizar a frequência também, está reprovado por falta, não tem exame, não tem recuperação paralela, não tem chororô, comigo não tem onda. Perdeu, já era. Não vou ficar pegando no pé de vocês. Vou lá ficar verificando se a pessoa entrou no Moodle, se passou 2 segundos ou se passou 2 horas, se baixou a apostila, se assistiu o vídeo, não me interessa. Eu só vou pegar no pé de alguém se algum infeliz resolver vir com malandragem pra cima de mim, dizendo que não estava funcionando, que não conseguiu acessar, enfim, aí eu vou dar uma olhada para ver se a pessoa realmente está procurando alguma coisa ou só está com desculpa. Enfim, se vocês quiserem baixar só a apostila, ler a apostila e entender, ótimo. Se vocês quiserem ver o vídeo, ótimo. Né? Se vocês preferirem procurar outro canal na internet que funcione, que tem aula melhor, se vocês quiserem procurar um livro didático melhor, outros vídeos, aprender o assunto por lá e só responder o exercício, tá bom também. Comigo não tem isso. Agora, que fique claro que o critério avaliativo é fazer as atividades. As atividades não só vão contar, né? Não só vão computar a frequência das semanas que elas estiverem representando lá, como também vão dar pontuação. Você pode até tirar 0 na atividade. Você pode até tirar 0, não tem problema nenhum, né? Conseguir essa proeza. Agora, se você não fizer a atividade, você fica com falta na semana. E algumas aí vão representar 2 ou até 3 semanas. Então, cuidado, eu recomendo tentar fazer as atividades. Não vai ser aquela mamata do ano passado, né? Que o cara ia lá e tentava na maioria delas. Quantas vezes quisesse, podia simplesmente ficar clicando até conseguir uma nota boa. Serão 3 tentativas, considerando-se a maior nota. Então, são atividades na maior parte das vezes, só para aplicar o conhecimento, para ver se vocês leram a apostila, se vocês viram o assunto, se vocês conseguem entender minimamente o assunto que foi dado e principalmente para computar a frequência. Então, pretendo eu fazer atividades que sejam pouco cansativas, que não deixem vocês exaustos, que não obriguem vocês a ficar. Mas lembrando, são 3 tentativas, conta a maior nota, tá? A princípio, não vou criar atividades aleatórias para buscar as questões em um banco de dados gigantesco, que é para não correr o risco de algumas pessoas ficarem fazendo exercícios mais difíceis do que os outros. E também não vou ficar fazendo questão computada que fica alterando o valor. A princípio, se eu perceber que está rolando muita sacanagem, aí pode ser que eu mude de ideia. Mas a princípio está lá, atividade bonitinha, uma beleza. As atividades frequentemente... não se apeguem, é importante, não se apegue à nota que está no Moodle. A gente vai mudar o valor da atividade de acordo com o que for necessário, até porque a gente pode ter que alterar o planejamento, né? O plano de ensino pode ser que tenha que ser alterado, alguma outra regra surge e a gente não pode ser menos do que duas avaliações. Mas enfim, eu vou tentar fechar cada trimestre com as atividades no Moodle valendo 100 pontos. Mas, repito, não se apegue à nota do Moodle.
No mínimo eu vou colocar lá que a atividade está valendo 10 pontos, que é para uma computação do Moodle, que é para ter uma espécie de porcentagem, tá? Mas pode ser que as atividades valham ali daquela semana ali, uma semana simplesinha, eu coloque valendo meio ponto. Por que isso? Para dar um privilégio maior para as avaliações. Vocês me conhecem, eu faço geralmente umas 3 avaliações, no mínimo umas 2 avaliações por trimestre, né? Então elas devem ficar ali pelo menos em torno de 50% da nota. A princípio, na pior das hipóteses, do jeito mais simples de todos, cada avaliação vai valer 2 pontos. Né? E as outras atividades vão valer 1 ponto. Mas isso não é uma promessa. Outra coisa que eu coloco aqui no meu plano de ensino é que a gente pode negociar. Se vocês propuserem alguma coisa razoável, a gente negocia também. Não tem nada extremamente determinado aí. Não me recuso a negociar. Desde que a gente cumpra o que for acordado, tá tudo certo para mim. Bem, vocês já estão carecas de saber que temos recuperações. Todo trimestre vocês têm direito a uma recuperação paralela quantitativa, que é aquela que a gente muda a nota, né? Caso seja necessário. Isso aqui já é nota do exame animal. Aqui, ó. E vocês têm direito a uma recuperação paralela qualitativa. Essa qualitativa é a mais frescura mesmo. Quase tudo conta como ela. Uma revisão que você faz, uma correção da prova, atendimento. Meus atendimentos estão aqui no horário da aula, que é para, de certa forma, assegurar que vocês possam ser atendidos. Vou ter que corrigir isso aqui. Que vocês possam ser atendidos, mas eu não me recuso a atender no outro turno, à noite, fim de semana. Tá? Oficialmente são esses aqui. Eu tenho que estar disponível nesses horários aqui para vocês. Mas a gente combina se vocês precisarem de outro horário aí e não tem problema nenhum, tá? Não se acanhe em pedir atendimento. Não só para mim, mas para qualquer outro professor. O atendimento é uma obrigação que o professor tem de dar a vocês. Claro, ele tem uma carga horária específica só para atendimento. Tem gente que fica com vergonha. Tem professor que fica dizendo que o aluno tem que marcar previamente. Não, o professor tem que dizer qual é o horário que ele vai estar disponível e tem que estar disponível aquele horário e ponto final. Agora, se vocês quiserem marcar um outro dia com o professor, né? Se vocês quiserem combinar com o professor, melhor ainda para vocês e para o professor. Mas não fiquem com vergonha de pedir atendimento. Voltando aqui na recuperação, tem pelo menos uma recuperação quantitativa, ou seja, vocês podem ter uma recuperação para recuperar a nota por trimestre, com uma possível exceção do último trimestre, porque no último trimestre, logo após o encerramento, já vem o exame. Então, tanto para a recuperação paralela quantitativa quanto para o exame, a ideia é aquela mesma que eu espero que vocês já conheçam. Pega a média que vocês têm, tá? No caso aqui do exame, pega a média anual que vocês obtiveram, tem peso 6, soma com a média que vocês tirarem no exame com peso 4 e essa nota tem que ser maior ou igual a 5. Portanto, para quem passar direto sem exame, a média é 7. Para quem não conseguir acompanhar a média 7 e fizer o exame, tem que dar um jeito de a média mínima ser 5, porque de fato a média aqui no Instituto Federal é 5, tá? Algumas pessoas conseguem passar com a média maior ainda e passam direto. Quem não consegue passar com essa média, acaba indo para um exame e no final das contas, se você tivesse tirado 5, 5, 5, 5, né? Conseguisse uma média 5, você passava. Então a média é de fato 5. Não significa... Deixa eu avisar, porque tem sempre um gênio que resolve fazer milagres aí, né? O cara resolve, não, eu vou tirar 5 porque o professor disse que a média é 5, aí você vai, tira 5 no primeiro trimestre, tira 5 no segundo, 5 no terceiro, chega lá, não, só vou tirar 5 agora no exame, e aí o exame vem com todo o assunto, todo o conteúdo do ano letivo, você não consegue tirar os 5, perdeu. Bem feito. Lembrando que para conseguir o exame, vocês têm que ter direito, tem que ter pelo menos uma média de 1,8, tá? Deveria ser 1,7, mas por algum motivo os gênios que escreveram lá OD colocaram 1,8. Mas enfim, se não tirar pelo menos 1,8 de média, não faz exame. E também se tiver mais do que 25% de ausência, também não faz exame. Eu não sei por que eu falei tanto sobre isso aqui. Foi a melhor apresentação de plano de ensino que eu já fiz na minha vida. Não sei nem para quê. Tá aqui as referências bibliográficas. Não devo ter esquecido nada. Opa, aqui, terceiro ano. Que preguiça, que vergonha, que falta de esculhambação é essa aqui. Vocês vão ver que o assunto do quarto ano, infelizmente para vocês, a aula não é presencial.
Mas assim, o assunto é muito, mas muito melhor do que vocês têm visto até agora no segundo e no terceiro. Começou o primeiro ano, começou bonzinho. Pra quem não gosta de matemática era ruim, mas devem ter visto que o segundo e o terceiro são um saco. Agora o quarto ano não. O quarto ano é o melhor de todos. Vocês podem até perder, podem não aprender, podem não entender, mas é de longe o melhor assunto, tanto pra gente dar aula, quanto pra vocês assistirem. Estatística, bem tranquilozinho, tá? Além de ver algumas noções de estatística, vocês vão ver médias, vocês vão ver medidas de dispersão. Que são médias? Média, a própria média aritmética, né? Tem outros tipos de médias também, além da média aritmética que vocês conhecem. Tem a mediana, tem a moda, que são as principais, e vocês têm as medidas de dispersão, que são o desvio padrão, que vocês devem ter ouvido falar bastante aí, talvez não saibam o que é, e a variância, que é basicamente a mesma coisa, só que ao quadrado. O desvio padrão costuma ser mais usado, tá? E aí vocês têm matemática financeira, outra coisa que a maioria das pessoas não lembra e não usa na vida real, mas olha só, é uma beleza, é fácil de entender, é basicamente uma fórmula só, o bagulho inteiro e é altamente aplicável. A análise combinatória extremamente importante, cai em tudo quanto é concurso de raciocínio lógico e concurso que vale a pena. Tá? Se tiver matemática, provavelmente este é o assunto que vai acontecer. Aí, repito, é fácil de entender, é rapidinho para explicar, é uma beleza. Só que aí na hora de fazer os exercícios o cara não está acostumado a raciocinar daquela forma, não entende, não consegue fazer e não se dá muito bem. Mas o assunto é lindo, é maravilhoso. E aí vem probabilidade. O difícil em probabilidade é só análise combinatória, porque geralmente para a gente conseguir calcular os números envolvidos no cálculo da probabilidade, seria interessante saber combinatória, né? Princípios de contagem. Então, os assuntos estão bem ligados, são assuntos altamente aplicáveis e fáceis, tá? E aí, né? Talvez não agora no formato remoto, mas a ideia é que a gente aproveitasse esse assunto tranquilo, leve, com bastante horário que a gente tem no quarto ano e também fizesse muita revisão dos anos anteriores, que é o que eu pretendo fazer se me deixarem trabalhar, porque ultimamente estão me matando com um monte de palhaçada e inutilidade. Mas enfim, vamos, além de ver esse assunto, fazer muita revisão dos assuntos dos anos anteriores focados no Enem e nos vestibulares. Bem, é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para falar aqui a respeito do Moodle. Pessoal, ano passado eu gravei bastantes vídeos, né? E é possível que vocês ouçam algumas barbaridades, que eu aproveite alguns vídeos gravados do ano passado, se ele tiver razoável. Eu já vi que muitos eu vou ter que gravar, tem alguns que os primeiros principalmente ficaram muito ruins, eu vou regravar. Aqui, ó, eu usei vídeos que estão na internet, que eu achei que estavam bem bonzinhos, tá? Então eu deixei aí. Se vocês não gostarem, eu gravo os meus mais pra frente, e provavelmente é o que eu vou fazer. Outros vídeos, por mais que tenha lá um comentário, alguma coisa tipo, que multimídia é diferente de agropecuária, eu não tenho nem turma de agropecuária esse ano no quarto ano, mas enfim, talvez vocês vejam esse tipo de coisa lá nos vídeos. Se não for nada muito prejudicial, eu acabo deixando, mas certamente eu vou acabar regravando muitos vídeos, tá? Eu acho que é só. Bom, enfim, vão estudar, façam a porcaria do importante, importante. Seguinte, no começo eu vou deixar aquela velha história de deixar por 2 semanas, tá? Essa aí primeiro já tá contando, ó, o dia 15 não está contando aqui, ó, semanas 2 e 3, já estamos começando a semana 2. Eu tô considerando a semana 1 aquela que começou dia 14 e terminou dia 15. Já temos uma aula contabilizada do dia 15, que não dá pra ficar desperdiçando aula aí com essa falta de tempo que a gente tá tendo. Estamos na semana 2 e 3. Eu vou deixar isso aqui disponível por 2 semanas. A princípio eu vou deixar as primeiras atividades disponíveis por 2 semanas. Mas como virou modinha fazer tudo no calendário do Moodle, né? Como já que vocês, a maioria pelo menos, ou as turmas anteriores, não vou acusar vocês assim, previamente, só estava fazendo quando venci o prazo lá no Moodle, então eu vou colocar para fechar na semana. Quem quiser fazer, eu costumo ser organizado, né? Não sei se vocês se lembram, então estava lá todo início de semana, eu podia até me confundir com alguma coisa, mas o material estava preparado. Todo início de semana. Vocês vão poder começar a fazer a atividade ou pelo menos começar a estudar, pode estar faltando alguma coisa que até o final da semana, do primeiro e segundo dia, deve estar pronto. Vocês podem
fazer a atividade o quanto antes. Se quiser deixar lá para o último dia, para correr o risco de ficar sem internet ou do Moodle, o Moodle nem funcionar, é risco seu. Eu só vou adiar prazos de entrega se for algo realmente, vamos dizer assim, pesado, importante, acontecer com várias pessoas, se for algo persistente, 2, 3 dias do Moodle fora do ar. Então, a princípio, a minha ideia é a seguinte: nas próximas semanas, até para não ficar aquela palhaçada de correria no final, na última semana que tem que encerrar, tem que fechar a nota e o cara quer entregar a atividade 1, 2 semanas depois do prazo limite. Não tem condição, né? Então, provavelmente eu vou liberar a atividade no primeiro dia da semana e ela vai finalizar no sábado à noite ou no domingo, mais tardar possível, da mesma semana. As atividades vão ficar aí, a princípio, pelo menos essa é a minha ideia, de colocar atividade para ficar só uma semana, tá? Pronto, já passamos os 20 minutos, tem tempo demais, tá tudo apresentado, acho que não ficou nada em dúvida, então, adiós.